presidente Lula assinou um decreto importante no dia de ontem, 20 de outubro de 2025. Esse decreto, ele diz respeito à Política Nacional de Educação Especial Inclusiva. Muitos companheiros aqui sabem que eu tenho atuado muito na questão da inclusão das pessoas com deficiência, dos autistas, até mesmo como pai atípico. Fui autor de leis importantes, como atendimento prioritário para os autistas, autor da lei que trata do Plano Estadual de Atendimento ao Autismo. Fui derrotado pelo Zema, quando propus aqui emenda para criar centros regionais para atendimento de autista. Fui derrotado aqui pelo Zema, quando propus criar o programa Cuidar de Quem Cuida, porque a maioria dos cuidadores nesse país e nesse estado são mulheres, mãe solo, que vive sozinha, que vive de programa de transferência de renda, de benefício de governo, em situação de depressão, de ansiedade, de estresse e tudo que vocês puderem imaginar. E o governo vetou porque ele não tem responsabilidade, que dinheiro não pode sobrar para cuidar da mãe, para cuidar do cuidador, para cuidar da pessoa com deficiência. O dinheiro só sobra para os seus amigos empresários com seus benefícios fiscais. Vocês sabem do que nós estamos falando aqui. Então é isso. Esse é o Zema para as pessoas com deficiência, esse é o Zema para os autistas, esse é o Zema para as mães que são cuidadoras. Mas, na contramão do que faz o Zema aqui, uma das grandes demandas que nós temos quando a gente fala da pessoa com deficiência, do autista, das suas necessidades, a educação é uma delas. O que são as questões que a gente sempre fala? Que a educação tem que ser inclusiva de verdade. Educação inclusiva não é só porque o menino conseguiu matricular quanto consegue matricular, que se for escola particular é mais difícil ainda. Não é só porque o menino está frequentando a aula sentadinho ali na carteira. Educação inclusiva de verdade é que ele está matriculado, ele está frequentando a aula, mas ele tem um mínimo de condição de cumprir ali um programa de aprendizado. É por isso que a gente fala que a educação especial tem que ter, sim, o professor com habilitação, com qualificação adequada, que o profissional de apoio tem que ter qualificação adequada, que você tem que ter o plano educacional individualizado para esses alunos, porque se não levar em consideração suas necessidades, suas dificuldades, seus talentos, o menino não vai conseguir evoluir. E aí, temos educação inclusiva, o professor está lá, mas o processo educacional não está se efetivando. Então, a gente debate muito isso. Professor qualificado, profissional de apoio qualificado, tecnologias assistivas, as salas de apoio, as salas de recursos, são um conjunto de ações necessárias para que a educação aconteça. Bem, o governo federal tinha um decreto que era de 2011, e aí a gente vem fazendo essa discussão há tanto tempo, e no dia de hoje traz um novo decreto que traz esses apontamentos que a gente tem dito sobre educação especial. Primeiro, que a educação ela deverá acontecer em classes de escolas comuns. O que é isso, Cristiano? Classes de escolas comuns? A escola normal, para todo mundo. Porque muita gente fala, não, para menino com deficiência tem que criar escola de pessoas especiais. Olha a segregação. É vergonha, segregação. Desta forma, está dizendo que o processo da educação inclusiva é na escola normal, é na escola comum, seja pública, seja privada. Evidente que não exclui a presença do Centro de Atendimento de Educação Especializado, porque, excepcionalmente, poderá ter isso como instrumento auxiliar para este processo do aprendizado. Então, o que nós estamos dizendo é que nós teremos isso num formato complementar para o atendimento. E, continuo, incentivo ao desenvolvimento de tecnologias, é a chamada tecnologia assistiva. O trabalho intersetorial como estratégia. Tinha gente que dizia o seguinte, mas vocês querem acompanhante terapêutico na escola? Vocês querem profissional de saúde na escola? Escola não é clínica, é transversal, meus amigos. Tem que dialogar as pessoas com deficiência, os autistas. Nós temos 3 áreas fundamentais, educação, saúde e assistência social. Se esses 3 não conversarem, você não consegue fazer de maneira completa, de maneira abrangente, a inclusão social de fato. Então, é importante, sim, que haja o diálogo com o fisioterapeuta e o educador, que haja o diálogo do terapeuta ocupacional, do fono, com o educador. Isso tem que ser transversal. O decreto faz esse apontamento, resolvendo de vez essa dicotomia, se deveria ou não também esses profissionais estarem na escola. Vou adiante, mais alguns apontamentos aqui. Não vou ler tudo o decreto, não, podem ficar tranquilo, mas são apontamentos importantes. Transversalidade da educação especial, desde a infância até o ensino superior. Porque quando a gente falava da educação especial, o que vinha em nossa mente? Somente para os pequenininhos, necessário. Mas como que faz para o menino que já cresceu? Como faz para aquele que já está na universidade e suas dificuldades não são tão diferentes?
já está aqui no decreto, a previsão de uma política também que trata da inclusão, da assistência a esses alunos no ensino superior. Temos mais, universalizar a matrícula da educação básica, da educação até os 17 anos, em classe comum da rede regular de ensino, a distorção de seriedade, para reduzir a distorção da seriedade, condições para permanência, as ações educacionais para apoiar ou complementar a formação de estudantes com deficiência, estudantes autistas, e suplementar para a formação de estudantes com altas habilidades e superdotação, que aí era outra pergunta, como é que faz com o menino superdotado? Como é que faz com o menino com altas habilidades? Não havia um programa, não havia nenhum tipo de política, não havia nenhum tipo de organização do sistema para que esse aluno tivesse o atendimento adequado para ele desenvolver essas altas habilidades. O decreto faz esse apontamento. Vamos adiante. Promover e incentivar a formação continuada dos profissionais de educação para a educação especial. Grande reclamação. Você, às vezes, tem o profissional de apoio, até mesmo o professor de apoio. Na hora que você vai ver a formação ausente, quando ela acontece de uma maneira precária. A formação de professor de educação especial, de profissional de apoio da educação especial, tem que ser permanente. Por que permanente, Cristiano? Porque a educação e as técnicas, as tecnologias, a ciência, ela é atualizada, ela é dinâmica. Talvez a metodologia, talvez a dinâmica, talvez o programa que servia, a didática que servia no ano passado, ela já foi revisitada e hoje temos algo novo para colocar no lugar. E é assim que nós somos dinâmicos. Nós somos estáticos, então, isso é importante que o decreto também faça esse apontamento. Também com a construção de uma base nacional comum curricular das diretrizes nacionais das etapas da educação. O atendimento especializado, com a atividade pedagógica de caráter complementar das pessoas com TEA, com autismo, e suplementar na escola de altas habilidades, foi o que eu já acabei de falar. Que também já falei da presença e da existência do Centro de Atendimento de Educação Especializado, de caráter excepcional para complementar na educação do atendimento especializado. Também nas instituições federais de educação superior, núcleos de acessibilidade para garantia de acesso pleno. E continuo, estudo de caso para constituir a metodologia de produção, sistematização e registro das informações. Isso é fundamental. A garantia da existência do plano de atendimento educacional especializado, só mais um minuto, presidente, que é o Programa de Atendimento Educacional Especializado, que é o que a gente chamava de PDI, ou de PEI, que era o Programa de Educação Especializado. Gente, os alunos da educação especial, em muitos casos, tem que ter um programa específico para eles. Você faz a avaliação, faz o diagnóstico, a metodologia e a aplicação do conteúdo pedagógico tem que estar adaptado para as suas deficiências, dificuldades ou as suas habilidades. E isso o decreto está prevendo também. Enfim, eu poderia dizer aqui várias outras coisas, mas eu encerro aqui com um apontamento que é: não será condicionada a exigência de diagnóstico, laudo, relatório, qualquer outro documento emitido por profissional de saúde. Antigamente isso era exigido. Não, para garantir educação especial para o menino, tem que trazer o laudo. Não mais. O laudo poderá ser parte e complementar a justificativa da necessidade do profissional da educação especializada, mas as escolas poderão, a partir dos seus comitês internos, estabelecer ali e garantir essa educação especial de maneira da avaliação pedagógica própria. Então, veja como que esse decreto faz apontamentos que avancem de maneira robusta. Tem várias outras coisas aqui, viu, gente? Eu poderia ler aqui, tem muita coisa. As pessoas que tem interesse nessa matéria, neste assunto, é só entrar no site do Governo Federal, dar lá o Google e perguntar lá e pedir lá o decreto 12.686. Um avanço, mais um compromisso do presidente Lula com a inclusão social no nosso país. Diferente do Zema, que vetou a criação dos Centros Regionais de Atendimento ao Autismo, diferente do Zema, que vetou o Cuidar de Quem Cuida, diferente dele, que sempre faz uma política contrária às pessoas com deficiência em Minas Gerais. Obrigado.